corte rápido. Faca. Tramontina. Essa pergunta é boa, viu? Por que o Gustavo Gomes não é poupado? É genética ou é trabalho? Bela pergunta, porque... Trabalho, viu? É trabalho? Olha, Não que os outros não trabalhem, pelo amor de Deus, mas... Não, verdade, assim, primeiro, existe uma aceitação, uma aderência muito grande dos atletas aos trabalhos preventivos, né? Mas o Gustavo, ele tem uma situação, ele tem realmente uma parte fisiológica de recuperação muito acelerada, é impressionante, mas ele já começa o processo, muitas das vezes chega de viagem, todo mundo cansado, e ele vai para o nosso parque aquático lá fazer a termoterapia, fazer a água gelada, fazer lá a água quente, fazer alguma movimentação. Isso é impressionante. O que acontece? Não que os outros não façam, fazem também, mas os outros não se sentem tão bem recuperados como ele para iniciar processos de movimentos que acelerariam ainda mais essa recuperação. E o que a gente percebe pelas avaliações fisiológicas é que ele realmente se encontra mais acelerado em termos de recuperação. Então acho que é algo genético, mas é principalmente trabalho. E aí ele se mostra apto. Tem um outro detalhe que é a confiança que o Abel tem, né? A liderança que ele tem sobre a equipe, é o capitão, é o líder, já está há bastante tempo no clube envolvido com os processos identificados. Então tudo isso conspira para que haja manutenção. Não vai fugir disso, assim, treinamento desportivo, especificidade e individualidade. Ele tem individualidade, cabe a gente avaliar essas individualidades para a gente ajudar o treinador a montar o coletivo. Eu até separei aqui no caso do Gomes, mas eu ia falar do Dudu também, que tem 7 anos de Palmeiras e teve pouquíssimas lesões musculares. É um cara que tem um físico também privilegiadíssimo, e esse elenco tem alguns jogadores que tem um físico muito privilegiado, né? Zé Rafael, o próprio Rony, que teve uma lesão muscular há até pouco tempo, mas ele também se lesiona muito pouco. Então eu queria te perguntar se é muito trabalho físico dos caras, mas tem também um trabalho importante de vocês que deve também medir e saber segurar os caras, mas também segurar esses caras não deve ser fácil, né? Porque o Dudu, por exemplo, ele deve querer jogar todo o jogo, né? É o fominha, que nem o Abel fala, né? Verdade. Que às vezes ele tem que segurar, e o Abel fala, tem os caras que são muito fominhas. O Dudu, ele realiza um processo anterior à minha chegada, que hoje a gente estava conversando com o Magu lá, o Marcos Schiavo, preparador, né? Numa reunião que a gente Você não vem aqui, viu, Magu? Não foge, não. Que ele começou por iniciativa, talvez 2016, a realizar um trabalho preventivo antes do treino, e aquilo foi sendo aprimorado. O Dudu foi incentivando os jovens atletas, os demais atletas a realizar esse trabalho, e aquilo foi tomando um corpo, um vulto, tamanho, né? E o Dudu faz um trabalho preventivo sistemático, né? Ali com o Magu, com o Thiago Maldonado, já há bastante tempo. Obviamente que o Dudu é um atleta também privilegiado geneticamente, mas também tem muito trabalho. E realmente ele quer jogar todo o jogo. Só que a posição dele, né, é uma posição bastante exigente, né? Sim. Porque, é impressionante o que o Dudu faz no jogo. Às vezes baixa para marcar lateral, recebe a bola um pouco mais baixo do que poderia estar mais à frente, né? Então, é uma distância longa que ele tem que percorrer. E o Abel, sempre pensando no próximo jogo, muitas das vezes faz substituições. Tira ele já para poder pensando preventivamente em preservá-lo para ele estar apto, né? Mas o Dudu quer jogar. E o Dudu fala com a gente, mas eu poderia jogar mais um pouco, etc, né? Assim, é louvável. E tá chegando numa outra fase, o Palmeiras, né, desse nível de organização, que a seleção dos atletas são atletas que também tenham essa consciência da necessidade do trabalho preventivo, a consciência coletiva, mas também atletas que têm uma genética favorável, atletas que não têm um histórico de lesão, atletas que têm uma condição de força elevada. Isso permite, porque já está incorporado o modelo de jogo, né? Se é uma equipe competitiva, se a gente for analisar até, assim, uma das minhas buscas, né? Fala até bastante lá com o nosso historiador lá, o Fernando, né? Alô.
Se a gente for analisar a evolução do Palmeiras, a primeira academia da década de 60, a segunda década de 70, o modelo de jogo, já era um modelo de jogo um pouco diferente do modelo atual, que era o futebol mais vistoso, um futebol dominante também, mas que você tinha bola, circulava, etc. E você já teve algumas modificações ao longo da história. A gente teve uma equipe marcante, foi a equipe bicampeã com o Vanderlei Luxemburgo na era Parmalat. Mas depois a gente utilizou ali o modelo do futebol força, futebol gaúcho do Filipão, né? Sim, exato. E culminando com uma conquista de Libertadores, depois outros campeonatos brasileiros. Então, essa situação ela foi sendo modificada, ela foi sendo aprimorada. E é um futebol protagonista, porém competitivo. Ou então, obviamente, que você tem um jogo, muitas das vezes questionam, o jogo reativo. Não é o jogo reativo, é a melhor maneira que a gente tem para poder vencer os oponentes ou ter soluções positivas para aquele momento. E aí, muitas das vezes a gente verticaliza o jogo, obviamente. Para isso a gente precisa ter atletas com a capacidade física para recuperar a bola e atletas de velocidade para atacar o espaço. Em outros momentos a gente vai ter que ter atletas que tenham a solução técnica, a tomada de decisão para circular a bola, para poder fazer um passe entre linhas, para poder realmente furar um bloqueio mais efetivo adversário. Então uma equipe protagonista tem que estar preparada para diversas situações e obviamente a parte física é uma delas. Legal. Boa. E além do treinamento dentro do CT, a gente vê que hoje vários jogadores eles estão praticando boxe, né? Fora do campo. O Zé Rafael, Gustavo Gomes, quase. Navarro, Piqueires. Eu sei que com certeza o jogo... Quero pegar o Penharol de novo agora. O jogo é muito desgastante e o recovery que você falou, a recuperação, dormir bem, a alimentação é essencial. Sim. Mas aí o cara no dia da folga faz um treino. Você vê nos vídeos, só nos vídeos, só de ver os sparring já dói meus braços. Vocês pedem pro cara dar uma segurada, por exemplo, no caso do Scarpa, o cara vai andar de skate, que pelo amor de Deus, se o cara dá um olho errado ali, cai de mau jeito, só Deus sabe o que pode acontecer. Vocês dão uma puxada na orelha dos caras, falam, segura um pouco. Descansa, sofazinho. Descansa, fica de boa. Sem dúvida. É um assunto sensível, né? Porque hoje o clube ele tem tanto recurso para controlar, monitorar o atleta, mas no momento que o atleta fora do clube faz uma atividade física exigente, a gente acaba perdendo o controle. Hoje, um dos principais aspectos preventivos e de performance é o controle de carga longitudinal. Então a gente está sempre procurando saber o que os atletas fazem, a gente procura conversar com os atletas caso eles tenham staff fora do clube, o que é feito, como é que a gente pode equalizar essas situações. Só que tem uma outra questão que os atletas abordam que a gente leva em consideração, que é o bem-estar. É o mental, né? Mental, que é outra questão que a gente tem abordado. Usam aquilo pra tirar o futebol. Exatamente. O Scarpa no Bem Amigos, ele fala pra sair da bolha do futebol, né? Exatamente. O futebol tem muita fadiga social, né? Se você for ver. Se a gente tá falando do esporte mais coletivo, tem vezes que a gente viaja com 70 pro jogo. Cara, o jogador, comissão, esse jogo foi importante, 70. Imagina, se a gente começa a enclausurar todo mundo. Não, olha só, a partir de agora a rotina a gente vai concentrar 2 dias antes. Não, o jogo é importante, vai concentrar todo mundo no CT. Terminou o jogo, a gente vai ficar na cidade, vai dormir no hotel, volta no dia seguinte, treina no CT. Daqui a pouco os caras estão se matando. Imagina, todo mundo junto ali. O cara quer ver a esposa, o cara quer ver o filho, quer dar um beijo no filho, quer tomar. Já estava conversando com o Cícero sobre essas questões, né? Sobre esse horário do treino, como isso também, tudo é planejado, como isso incentiva do atleta a tomar um café da manhã em casa, com os filhos, com a esposa, depois ele vai fazer uma refeição levar no clube, escola. Levar na escola, mas ele tem essa possibilidade do convívio social. Então você tem muita a fadiga social. E aí eles utilizam as atividades, que são atletas, né? São pessoas hiperativas. Então, por mais que aquela atividade seja extenuante, mas para ele é uma atividade recuperativa.
que ele está fazendo um core, está movimentando uma outra região, não tem tanta demanda energética. Pô, um atleta ele faz quase 1000 calorias de perda num treinamento. Então aquela atividade ali ela vai ser uma atividade controlada e promove essa sensação de bem-estar, de qualidade. E aí você tem outra situação do escape, conforme você falou, do skate, etc. Tá sempre colocando, não, eu faço com cuidado. A gente até teve reuniões lá com o Anderson, com o Cício, sobre essas questões, como é que a gente aborda. E na verdade a legislação é o seguinte, o atleta ele tem o direito de fazer as suas atividades fora do clube, né? Claro que desde que não sejam atividades que realmente ponham a risco a sua integridade física e a das demais pessoas, ele tem o direito de fazer. Então a gente... Fala, Palmeira, beleza? Curtiu o vídeo? Então se inscreve no canal e ativa o sininho. E para assistir a resenha completa, clica no link da descrição.